Minha mão tremia segurando o saquinho de cocaína que acabará de encontrar no fundo da minha bolsa, enquanto meu chefe Marcelo sorria do outro lado da mesa com aquele olhar de vitória que me fez entender tudo. A segurança já estava a caminho e eu tinha 30 segundos para decidir se aceitaria essa armadilha ou lutaria. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir ali mesmo, na sala de reuniões da construtora Almeida e Souza. Deixa eu voltar ao começo dessa história que mudou minha vida completamente. Tudo começou 6 meses atrás, quando fui contratada como assistente administrativa na maior construtora de São Paulo. Eu era apenas mais uma entre tantas funcionárias, tentando pagar minhas contas e construir uma carreira digna nessa cidade gigante. Meu nome é Fernanda, tenho 28 anos e sempre fui daquelas pessoas que acreditam em justiça e honestidade. Cresci no interior de Minas Gerais. Vim para São Paulo com a cabeça cheia de sonhos e o coração cheio de esperança. Nunca imaginei que enfrentaria a pior traição da minha vida profissional logo no primeiro emprego decente que consegui. Marcelo Almeida era o diretor financeiro da empresa, um homem de 40 e poucos anos, cabelo grisalho, terno sempre impecável. Ele tinha aquele jeito charmoso que conquistava todo mundo, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil. No começo, eu realmente achava que tinha dado sorte de trabalhar diretamente com ele. Os primeiros 3 meses foram tranquilos, até normais demais para uma empresa daquele porte. Eu organizava documentos, atendia ligações, marcava reuniões e fazia relatórios simples. Meu salário não era grande coisa, R$ 3.500, mas dava para pagar o aluguel do meu apartamento minúsculo e sobrar um pouco. Tudo mudou numa quinta-feira chuvosa de abril, quando fiquei até mais tarde organizando os arquivos antigos. Era quase 9 da noite e o escritório estava vazio, só eu e o segurança da recepção. Foi quando ouvi vozes vindo da sala do Marcelo, vozes alteradas discutindo alguma coisa. Não sou de bisbilhotar a vida dos outros, mas a porta estava entreaberta e as vozes foram ficando cada vez mais altas. Reconheci a voz do Marcelo e a de outro homem que eu não conhecia. Eles falavam sobre dinheiro, muito dinheiro, e sobre uns contratos que pareciam ser ilegais. Fiquei paralisada ali no corredor, sem saber se me afastava ou ficava. Minha curiosidade venceu e me aproximei um pouquinho mais da porta. O que ouvi me deixou gelada até os ossos. Eles estavam desviando dinheiro da empresa através de contratos superfaturados com fornecedores fantasmas. Meu primeiro instinto foi sair dali correndo e fingir que não tinha ouvido nada. Voltei para minha mesa, peguei minha bolsa e fui embora o mais rápido que pude. Durante todo o trajeto de metrô até em casa, minha cabeça não parava de girar pensando no que fazer. Passei o fim de semana inteiro angustiada, sem conseguir dormir direito. Será que eu deveria denunciar? Mas denunciar para quem, se o Marcelo era praticamente o dono da empresa junto com o sócio dele? E se eu estivesse errada sobre o que ouvi? Na segunda-feira, cheguei ao trabalho determinada a agir como se nada tivesse acontecido. Mas logo percebi que alguma coisa estava diferente no jeito que o Marcelo olhava para mim. Ele sabia que eu tinha estado lá naquela noite. O segurança deve ter contado. Durante as semanas seguintes, comecei a notar mudanças sutis no tratamento que recebia. O Marcelo ficou mais frio comigo, começou a me dar tarefas mais difíceis e a cobrar prazos impossíveis. Eu tentava fazer tudo perfeitamente, mas ele sempre encontrava algum erro para reclamar. Foi então que percebi o que estava acontecendo. Ele estava montando um dossiê contra mim. Cada pequeno erro, cada atraso de 5 minutos, cada relatório que não ficava exatamente como ele queria. Tudo estava sendo documentado meticulosamente. Comentei com minha amiga Juliana, que trabalhava no Departamento de Recursos Humanos. Ela me alertou que havia rumores de que o Marcelo estava planejando fazer uma limpa no departamento. Várias pessoas seriam demitidas nas próximas semanas, e meu nome estava na lista. Mas não seria uma demissão comum, ela me disse em segredo. Seria demissão por justa causa, o que significa que eu não receberia nada, nem FGTS, nem seguro-desemprego. Meu coração afundou quando ouvi isso, porque justa causa significava que eu teria feito algo gravíssimo. Comecei a ficar paranoica, checando minha bolsa várias vezes ao dia, conferindo meus pertences, guardando tudo com cuidado. Eu sabia que algo estava para acontecer, mas não imaginava o quão baixo Marcelo era capaz de chegar. A tensão no escritório estava insuportável e eu mal conseguia me concentrar no trabalho.
Uma quarta-feira à tarde, o Marcelo me chamou em sua sala para uma reunião. Disse que precisávamos conversar sobre meu desempenho e meu futuro na empresa. Entrei na sala com as pernas tremendo, sentindo que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Ele começou com aquele discurso padrão sobre a empresa valorizar funcionários dedicados e comprometidos. Depois passou a listar uma série de erros que eu supostamente havia cometido nas últimas semanas. Algumas coisas eram verdade, pequenos deslizes normais, mas outras eram completamente inventadas. Tentei me defender, explicar cada situação, mas ele me cortava a cada tentativa. Então ele disse a frase que me fez entender tudo. Fernanda, infelizmente vamos precisar revistar sua bolsa. Recebemos uma denúncia anônima muito grave. Senti meu sangue gelar. Ele chamou a chefe de RH, Dona Beatriz, e um segurança para a sala. Minha bolsa estava em cima da minha mesa lá fora, e o segurança foi buscar. Quando trouxe a bolsa, o Marcelo pediu que eu mesma abrisse e mostrasse o conteúdo. Comecei a tirar as coisas: carteira, celular, chaves, maquiagem, uns papéis amassados. Minha mão foi até o fundo da bolsa e toquei em algo estranho. Um saquinho plástico que eu tinha absoluta certeza que não era meu. Puxei e vi: cocaína. Foi nesse momento exato que voltamos ao início dessa história, com minha mão tremendo segurando aquele saquinho. O Marcelo tinha um sorriso malicioso no rosto, a Dona Beatriz estava chocada, e o segurança já pegava o rádio para chamar reforços. Eu tinha segundos para decidir o que fazer, mas eu não era mais aquela garota ingênua do interior de Minas. Nesses meses de paranoia e tensão, eu havia me preparado para exatamente esse momento. Porque eu sabia que o Marcelo tentaria algo assim, era óbvio demais. 2 semanas antes, eu havia instalado discretamente um aplicativo de gravação no meu celular que ficava ativado automaticamente sempre que eu entrava no escritório. Cada conversa, cada reunião, cada palavra dita perto de mim era gravada e enviada automaticamente para uma nuvem. E não só isso. Eu também havia começado a fazer cópias de todos os documentos suspeitos que passavam pela minha mesa. Contratos superfaturados, notas fiscais falsas, comprovantes de pagamentos para empresas fantasmas. Tudo estava guardado num pendrive que eu mantinha escondido na minha casa. Então, naquele momento de tensão máxima, eu não entrei em pânico. Respirei fundo, olhei direto nos olhos do Marcelo e disse com a voz mais calma que consegui: "Isso não é meu e você sabe muito bem quem colocou aí." Ele riu, aquela risada cínica de quem acha que já ganhou. "Fernanda, você está sendo demitida por justa causa por porte de drogas nas dependências da empresa." Ele disse formalmente. "A polícia já foi chamada e você vai responder criminalmente por isso." A Dona Beatriz assinou uns papéis que ele empurrou na frente dela. Mas eu mantive a calma e disse: "Antes de chamar a polícia, acho melhor vocês ouvirem uma coisa." Peguei meu celular e apertei play. A gravação começou a tocar alto, clara como cristal. A voz do Marcelo combinando com alguém como plantar drogas na minha bolsa. A conversa tinha acontecido exatamente 3 horas antes, quando eu tinha saído para o almoço. Ele não sabia que meu celular estava na gaveta da minha mesa, gravando tudo. "Coloca no fundo da bolsa dela, bem escondido. Quando eu der o sinal, a gente faz a revista", dizia a voz dele na gravação. O silêncio na sala foi absoluto. A Dona Beatriz ficou pálida como um fantasma. O segurança olhava sem saber o que fazer. O Marcelo tentou desligar meu celular, mas eu fui mais rápida. Afastei o braço dele e continuei tocando a gravação. Tinha mais. Conversas sobre o desvio de dinheiro, sobre os contratos falsos, sobre outros funcionários que ele havia armado da mesma forma antes. Tudo registrado, tudo documentado, tudo com data e hora. A cara do Marcelo foi mudando de cor, de branco para vermelho, de vermelho para roxo. "Isso não prova nada." Ele gaguejou tentando manter a compostura. "Você pode ter editado essa gravação, forjado tudo isso. Mas eu ainda não tinha jogado minha carta final." Peguei meu celular e mostrei a tela. O e-mail já estava escrito, endereçado para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a imprensa e para o dono real da empresa, o pai do Marcelo. No e-mail estava anexado não só todas as gravações, mas também todos os documentos que eu havia copiado durante meses. Provas irrefutáveis de um esquema de corrupção que desviava milhões de reais da empresa. Meu dedo estava a centímetros do botão de enviar.
Vocês têm duas opções, eu disse com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Primeira, admitem essa armação, me pagam tudo que tenho direito mais uma indenização por danos morais, e eu guardo essas provas comigo. Segunda, eu aperto esse botão e todos nós vamos ter uma conversa muito interessante com a Polícia Federal. A dona Beatriz foi a primeira a reagir. Ela sempre foi uma mulher justa, e eu sabia que ela não tinha nada a ver com os esquemas do Marcelo. Marcelo, o que você fez? Ela perguntou com voz trêmula. Você colocou drogas na bolsa de uma funcionária? Está louco. Ele tentou inventar uma desculpa, mas já era tarde demais. Você acredita que depois de tudo isso, ele ainda teve a coragem de tentar me ameaçar? Disse que eu nunca mais conseguiria emprego em São Paulo, que ia me destruir. Foi patético ver um homem poderoso se desmoronando daquele jeito. Mas eu não estava mais com medo. Olhei para ele e disse: você teve a chance de ser um ser humano decente. Preferiu ser isso que você é. E então eu fiz algo que ele não esperava. Apertei o botão de enviar mesmo assim. Sim, eu mandei tudo para as autoridades. Não era sobre dinheiro ou acordo, era sobre justiça. Era sobre todas as pessoas que ele já tinha destruído antes de mim. Todos os funcionários que ele armou e arruinou. Era sobre fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse perder qualquer chance de acordo financeiro. Os próximos dias foram um caos absoluto. A Polícia Federal chegou na empresa no dia seguinte com mandados de busca e apreensão. Marcelo foi preso em flagrante quando tentaram encontrar mais provas do desvio de dinheiro. A empresa entrou em escândalo, saiu em todos os jornais de São Paulo. Eu tive que prestar depoimento várias vezes, contar toda a história desde o início. Os investigadores ficaram impressionados com o nível de detalhe das minhas provas. Um dos delegados me disse que raramente via vítimas tão bem preparadas para se defender. O esquema era ainda maior do que eu imaginava. O Marcelo desviava dinheiro há mais de 5 anos. Eram quase 20 milhões de reais. Ele tinha contas em paraísos fiscais, imóveis em nome de laranjas, um império construído com dinheiro roubado. E eu, uma simples assistente administrativa, havia derrubado tudo isso. Mas a verdade é que nada disso me trouxe a satisfação que eu esperava. Durante as semanas seguintes, eu me senti vazia, exausta, emocionalmente destruída. O trauma de ter sido armada daquele jeito, de quase ter minha vida arruinada, não passou só porque fiz justiça. Fiquei desempregada por 3 meses. Ninguém queria contratar alguém que havia se envolvido num escândalo daqueles, mesmo sendo a vítima. As economias foram acabando. O aluguel ficava cada vez mais difícil de pagar. Teve noites que chorei me perguntando se tinha feito a coisa certa. Minha família no interior de Minas ficou sabendo de tudo pela TV. Minha mãe me ligava todo dia preocupada, querendo que eu voltasse para casa. Meu pai dizia que eu tinha sido corajosa mas imprudente. Meus amigos se dividiram. Metade me apoiou, metade disse que eu deveria ter aceitado o acordo e seguido em frente. Mas sabe o que me surpreendeu? As mensagens que comecei a receber de outras pessoas. Ex-funcionários da empresa que o Marcelo tinha destruído entraram em contato comigo. Alguns tinham sido demitidos da mesma forma, com drogas plantadas ou acusações falsas. Outros tinham sido assediados, humilhados, quebrados psicologicamente. Uma mulher chamada Regina me escreveu um e-mail emocionado. Ela havia sido demitida há 3 anos exatamente da mesma forma. Drogas plantadas na bolsa, demissão por justa causa, vida destruída. Por causa da minha denúncia, o caso dela foi reaberto e ela conseguiu reverter a demissão. Finalmente ia receber todos os direitos que lhe foram negados. Foi aí que entendi o real impacto do que eu tinha feito. Não era só sobre mim, nunca foi. Era sobre quebrar um ciclo de abuso de poder que vinha acontecendo há anos. Era sobre mostrar que pessoas comuns podem sim enfrentar os poderosos e vencer. O processo judicial contra o Marcelo durou quase 1 ano. Ele tentou de tudo: suborno, intimidação, ameaças veladas através de advogados. Ofereceram dinheiro para eu desistir do processo. Muito dinheiro. 50 mil, 100 mil, 200 mil reais. Recusei tudo. No final, ele foi condenado a 8 anos de prisão por vários crimes. Peculato, formação de quadrilha, falsidade ideológica, entre outros.
A empresa teve que devolver todo o dinheiro desviado e ainda pagar multas milionárias. Vários outros executivos também foram presos. Quanto a mim, recebi uma indenização de R$300 mil por danos morais. O juiz considerou que eu havia sofrido uma tentativa de destruição de reputação extremamente grave. O dinheiro ajudou muito, claro, mas não foi por isso que lutei. Hoje, 2 anos depois, trabalho numa ONG que ajuda vítimas de abuso no ambiente de trabalho. Uso minha história para ensinar outras pessoas a se protegerem, a documentarem abusos, a não terem medo de denunciar. Meu salário é menor do que era na construtora, mas durmo em paz toda noite. O Marcelo perdeu tudo: a empresa, o dinheiro, a família, a reputação. A esposa pediu divórcio, os filhos cortaram relações com ele. Ele está preso numa penitenciária em Franco da Rocha, cumprindo sua pena. Dizem que ele envelheceu 20 anos em 2. Eu não sinto pena dele. Seria hipocrisia dizer que sinto. Mas também não sinto mais raiva. O que sinto é um misto de tristeza e alívio. Tristeza por tudo que aconteceu, por todas as vidas que ele destruiu. Alívio por ter tido coragem de fazer o que era certo. Teve momentos em que duvidei de mim mesma. Principalmente nos primeiros meses depois do escândalo, quando estava desempregada e desesperada. Me perguntava se não teria sido mais fácil aceitar o acordo, pegar o dinheiro e sumir. Viver minha vida quietinha sem criar todo aquele caos. Mas então lembro daquela Regina que me escreveu, e das outras 15 pessoas que também entraram em contato. Lembro das suas histórias de sofrimento e injustiça. Lembro que minha decisão deu voz a quem tinha sido silenciado por anos. E aí sei que fiz a escolha certa. Hoje eu sei que existem Marcelos em todas as empresas do Brasil. Chefes abusivos, que usam poder para destruir pessoas inocentes. Que plantam provas, que mentem, que corrompem. E existem milhares de Fernandas por aí, com medo de denunciar, com medo de lutar. Minha mensagem para essas pessoas é: documentem tudo. Guardem provas, gravem conversas, copiem documentos. Se protejam, porque ninguém vai fazer isso por vocês. E quando chegar a hora de enfrentar o monstro, não hesitem. Façam o que for certo, mesmo que seja a coisa mais difícil do mundo. A empresa onde eu trabalhava mudou completamente depois do escândalo. Trouxeram uma consultoria externa para revisar todos os processos, implementaram canais de denúncia anônimos, criaram comitês de ética. Mas será que mudou de verdade, ou é só aparência? O pai do Marcelo, o verdadeiro dono da empresa, nunca falou comigo diretamente. Mandou advogados, mandou mensagens através de terceiros, mas nunca teve coragem de me olhar nos olhos. Acho que ele sabe que foi negligente, que fechou os olhos para o que o filho estava fazendo. Às vezes me pego pensando em como seria minha vida se eu tivesse aceitado a demissão naquele dia. Se eu tivesse ficado quieta, engolido a injustiça, seguido em frente. Provavelmente teria encontrado outro emprego eventualmente. Teria esquecido aos poucos. Mas teria vivido para sempre com aquele peso na consciência. A verdade é que essa experiência me mudou para sempre. Não sou mais aquela garota ingênua que chegou de Minas Gerais cheia de sonhos simples. Me tornei uma pessoa mais forte, mais cínica talvez, mas definitivamente mais consciente de como o mundo funciona. E uso essa consciência para ajudar outros. Minha mãe finalmente entendeu por que eu fiz o que fiz. No começo ela estava apavorada, achando que eu estava colocando minha vida em risco. Mas depois que viu o impacto positivo que minha ação teve na vida de tantas pessoas, ela me disse que estava orgulhosa. Isso significou tudo para mim. O sistema de justiça brasileiro é lento e frustrante. Tive que aprender isso na prática. Audiências que eram marcadas e desmarcadas, recursos intermináveis, burocracias absurdas. Várias vezes pensei em desistir, mas minha advogada, doutora Marina, sempre me incentivava a continuar. Uma coisa que descobri durante todo esse processo é que existem muitos profissionais sérios e comprometidos com a justiça. O delegado que investigou o caso, o promotor que me representou, a juíza que julgou o processo. Pessoas que acreditaram em mim quando eu mesma duvidava. Mas também descobri o lado podre do sistema. Advogados que tentaram me intimidar, jornalistas que quiseram distorcer minha história, pessoas que me julgaram sem conhecer os fatos. A internet então foi impiedosa.
Tinha gente me chamando de mentirosa, de interesseira, de 1000 coisas horríveis. Tive que fazer terapia durante meses para lidar com tudo isso. O trauma de ter sido armada, a pressão do processo, o escrutínio público, o desemprego. Teve dias que não conseguia sair da cama. Minha terapeuta me ajudou a entender que era normal sentir tudo aquilo. E sabe o que era mais difícil? Ver o Marcelo na TV, dando entrevistas, se fazendo de vítima. Ele contratou uma equipe de relações públicas para tentar limpar sua imagem. Diziam que eu era uma funcionária problemática, que tinha inventado tudo para extorquir dinheiro. Foi revoltante. Mas a verdade sempre vem à tona eventualmente. As provas que eu tinha eram irrefutáveis. Os depoimentos de outras vítimas corroboravam tudo. Por mais que ele tentasse distorcer a narrativa, a realidade era cristalina. Ele era um criminoso e eu era a pessoa que teve coragem de denunciá-lo. O momento mais difícil foi quando tive que testemunhar no tribunal. Ver o Marcelo ali, sentado ao lado dos advogados dele, me olhando com aquele desprezo. Tive que reviver todo o trauma, contar cada detalhe daquela tarde horrível. Chorei no depoimento, não consegui segurar. Mas quando a sentença foi lida, e o juiz pronunciou a palavra culpado, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Não era sobre vingança, nunca foi. Era sobre validação. Era ouvir uma autoridade dizer: sim, o que fizeram com você foi errado, e ele vai pagar por isso. Depois disso tudo, mudei muito minha perspectiva sobre trabalho e carreira. Antes eu achava que sucesso era subir na hierarquia, ganhar mais dinheiro, ter um cargo importante. Hoje sei que sucesso é ter paz de espírito, fazer algo que importa, dormir com a consciência tranquila. Na ONG onde trabalho agora, atendo em média 10 casos por semana. Histórias horríveis de assédio moral, assédio sexual, demissões arbitrárias, ambientes tóxicos. Cada história me lembra porque lutei tanto. Cada pessoa que consigo ajudar é uma pequena vitória contra o sistema. Tem casos que me destroem emocionalmente. Uma moça de 22 anos que foi demitida grávida e o chefe forjou um motivo. Um homem de 50 anos que foi humilhado publicamente até desenvolver depressão. Uma estagiária que sofreu assédio sexual e foi ameaçada de nunca mais conseguir emprego. Mas tem casos que me dão esperança. Pessoas que encontram forças para denunciar, que juntam provas, que lutam pelos seus direitos e vencem. Cada vitória é um lembrete de que vale a pena continuar lutando. De que justiça nem sempre é rápida, mas pode sim ser alcançada. O maior aprendizado que tirei de tudo isso é que silêncio nunca é a resposta. Quando você se cala diante da injustiça, você não está apenas protegendo a si mesmo. Você está permitindo que o abusador continue abusando. Você está condenando a próxima vítima ao mesmo sofrimento que você passou. Claro que entendo medo. Entendo perfeitamente porque tantas pessoas preferem ficar quietas. Medo de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas, de ser marcado pelo mercado. São medos legítimos e reais. Mas a pergunta que devemos fazer é: qual o preço do silêncio? No meu caso, se eu tivesse ficado calada, o Marcelo teria continuado destruindo vidas. Quantas outras Fernandas teriam suas bolsas recheadas com drogas? Quantos outros funcionários teriam suas carreiras arruinadas por capricho ou conveniência? A conta não fechava. Hoje, quando dou palestras sobre o tema, sempre digo: você não precisa ser herói. Você não precisa sacrificar sua vida pela causa. Mas você precisa fazer alguma coisa. Pode ser uma denúncia anônima, pode ser conversar com o advogado, pode ser documentar os abusos. Qualquer coisa é melhor que nada. E se você é empregador, a mensagem é diferente mas igualmente importante. Crie ambientes seguros. Estabeleça canais de denúncia que funcionem de verdade. Investigue quando houver acusações. Não proteja abusadores só porque eles entregam resultados. O custo humano é sempre maior que o benefício financeiro. Tem dias que ainda acordo no meio da noite lembrando daquela tarde. A mão tremendo com um saquinho de cocaína, o sorriso maldoso do Marcelo, a sensação de estar caindo num abismo. Mas hoje eu sei que não caí. Eu lutei, eu resisti, eu venci. Não foi uma vitória completa ou perfeita. Ainda carrego cicatrizes emocionais. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda sinto raiva quando vejo notícias de casos similares acontecendo em outras empresas.
Mas tenho paz de espírito. E isso vale mais que qualquer dinheiro. O dinheiro da indenização me ajudou muito, é claro. Pude pagar dívidas, fazer uma reserva de emergência, até comprar um apartamento pequeno. Mas o que realmente mudou minha vida foi encontrar propósito. Saber que meu sofrimento não foi em vão, que serviu para proteger outras pessoas. Às vezes encontro Marcelo nos meus pensamentos e me pergunto como ele está na prisão. Se arrepende do que fez? Se entende a gravidade das suas ações? Provavelmente não. Pessoas assim raramente têm consciência do mal que causam. Para elas, outras pessoas são apenas peças num jogo de poder. O pai dele tentou me procurar algumas vezes depois da condenação. Queria se desculpar. Queria me compensar de alguma forma. Recusei os encontros. Não era sobre ele, e qualquer desculpa naquele ponto seria vazia. Ele deveria ter agido antes, quando ainda dava tempo de impedir o filho. A empresa sobreviveu ao escândalo, surpreendentemente. Mudou de nome, fez uma reestruturação completa, trouxe novos executivos. Dizem que agora é um bom lugar para trabalhar, com políticas sérias de compliance e ética. Espero sinceramente que seja verdade. Quanto às drogas que foram plantadas na minha bolsa, nunca descobrimos exatamente quem colocou ali. O Marcelo não dedurou comparsa, e a investigação não conseguiu provar quem foi fisicamente. Mas isso não importava muito, ele era o mandante e foi punido como tal. Uma coisa engraçada, depois que minha história ficou conhecida, várias empresas me ofereceram emprego. Queriam me contratar para trabalhar em departamentos de compliance, exatamente por causa da minha experiência. Achei irônico, mas recusei todas. Meu caminho era outro. Na ONG, trabalho com uma equipe pequena mas dedicada. São 5 pessoas, todas com histórias parecidas com a minha. Vítimas de abuso que transformaram trauma em propósito. Juntos, conseguimos ajudar centenas de pessoas por ano. Os números são pequenos, mas o impacto é imenso. Recebo e-mails e mensagens todos os dias de pessoas pedindo ajuda ou conselho. Não consigo responder todos, mas leio cada um. Algumas histórias são tão absurdas que parecem ficção, mas sei que são reais. O mundo corporativo brasileiro é brutal com quem não tem poder. Tem gente que me critica dizendo que sou radical, que nem todos os chefes são vilões, que existem 2 lados em toda história. Concordo que nem todos são ruins, mas isso não diminui a necessidade de proteger os vulneráveis. E quanto a 2 lados, sim, sempre existem, mas um deles costuma ter todas as cartas. Minha vida amorosa sofreu muito com tudo isso. Namorava um rapaz na época, o Bruno, que não aguentou a pressão e terminou comigo no meio do processo. Disse que era muito drama, muita exposição, que ele queria paz. Entendo, mas também sei que ele me decepcionou quando mais precisei. Fiquei sozinha por mais de 1 ano, sem nem pensar em relacionamentos. Precisava me reconstruir primeiro, entender quem eu era depois de tudo que passei. A terapia ajudou muito nesse processo de autoconhecimento e cura. Hoje namoro um advogado que trabalha com direitos humanos, alguém que realmente entende minha luta. Voltei algumas vezes a Minas para visitar minha família. É reconfortante estar lá, naquela simplicidade, longe do caos de São Paulo. Mas sei que não consigo mais viver no interior. Me tornei uma pessoa diferente, mais cosmopolita, mais engajada. Meu lugar é aqui, lutando essa batalha. Engraçado como a vida muda em questão de segundos. Se eu não tivesse preparado aquelas gravações, se não tivesse copiado aqueles documentos, se não tivesse tido coragem naquele momento crucial, onde estaria hoje? Provavelmente desempregada, com ficha suja, destruída financeira e emocionalmente. Mas eu me preparei. Intuí que ele tentaria algo assim e me antecipei. Isso me fez pensar muito sobre intuição feminina, sobre como nós mulheres muitas vezes sentimos o perigo antes que ele se concretize. Durante todo aquele período de tensão, eu confiei nos meus instintos. Quando algo parecia errado, eu investigava. Quando sentia que estava sendo observada, eu me protegia. Essa vigilância constante era exaustiva, mas me salvou no final. Uma das coisas que mais me marcou foi descobrir que não fui a primeira. Quando as investigações avançaram, encontraram pelo menos 7 casos anteriores de funcionários destruídos pelo Marcelo. Alguns haviam aceitado acordos de silêncio,
Outros simplesmente desapareceram, mudaram de cidade, reconstruíram vidas longe dali. Consegui contato com 3 desses ex-funcionários. Suas histórias eram assustadoramente parecidas com a minha. O padrão era sempre o mesmo. Alguém descobria algo comprometedor, virava alvo, sofria perseguição sistemática até ser eliminado. Era uma máquina de moer gente. Um deles, o Carlos, me contou que havia tentado denunciar na época. Foi à polícia, levou algumas provas, mas não tinha material suficiente. O caso foi arquivado e ele ficou marcado. Passou 2 anos desempregado, entrou em depressão profunda, quase perdeu tudo. Hoje trabalha como motorista de aplicativo. Ouvir essas histórias me destruiu por dentro. Porque percebi que minha vitória foi exceção, não regra. A maioria das pessoas que enfrentam situações assim não tem recursos, tempo ou sorte para juntar provas suficientes. Elas simplesmente são esmagadas pelo sistema e esquecidas. Isso me motivou ainda mais no trabalho da ONG. Comecei a desenvolver um protocolo de proteção para trabalhadores em situação de risco. Um guia passo a passo de como documentar abusos, quais ferramentas usar, como se proteger legalmente. Disponibilizamos gratuitamente na internet. O guia viralizou. Em 6 meses, mais de 200.000 pessoas haviam baixado. Recebi mensagens de gente do Brasil inteiro dizendo que o material tinha ajudado a denunciar abusos ou a se proteger de armações. Ver esse impacto me emocionava profundamente. Mas também trouxe atenção indesejada. Começaram a aparecer perfis falsos nas redes sociais me atacando, espalhando mentiras sobre mim. Disseram que eu extorquia empresas, que inventava histórias, que era uma oportunista. Era claramente uma campanha orquestrada. Descobrimos depois que era uma empresa de consultoria contratada por executivos que se sentiam ameaçados pelo nosso trabalho. Eles tinham medo que mais funcionários começassem a denunciar abusos. Então tentavam desacreditar quem lutava por isso. Foi nojento, mas também foi revelador. Mostrava que estávamos mexendo em algo grande. Que nosso trabalho estava incomodando gente poderosa. E isso, de certa forma, era um sinal de sucesso. Se eles estavam gastando dinheiro tentando nos calar, é porque estávamos fazendo diferença. Processamos a empresa de consultoria por difamação. Foi um processo longo e cansativo, mas vencemos. Eles tiveram que publicar retratações e pagar indenização, que revertemos toda para a ONG. Transformamos o ataque deles em recursos para ajudar mais pessoas. Aprendi que a luta nunca acaba realmente. Sempre vai ter alguém tentando abusar de poder. Sempre vai ter vítimas precisando de ajuda. É um trabalho de Sísifo, empurrando a pedra-montanha acima todos os dias. Mas é um trabalho necessário. Tem dias que acordo desanimada, pensando em desistir de tudo. Ver tanta maldade, tanta injustiça, tanta gente sofrendo. É pesado demais carregar isso sozinha. Mas aí lembro que não estou sozinha, que tem uma equipe inteira, que tem milhares de pessoas que apoiam nosso trabalho. E tem as vitórias, pequenas mas significativas. Semana passada ajudamos uma mulher a reverter uma demissão por justa causa que era claramente abusiva. Ela vai receber tudo que tem direito e ainda uma indenização. Ver o sorriso dela quando contamos foi impagável. Outro dia, um homem nos procurou dizendo que estava sendo assediado moralmente há anos. Chefe gritava com ele na frente de todos, humilhava, dava tarefas impossíveis. Ajudamos ele a juntar provas e fazer uma denúncia formal. O chefe foi afastado e está sendo investigado. Esses casos me lembram porque comecei essa luta. Não é sobre mim, nunca foi. É sobre dar voz a quem não tem, dar ferramentas a quem não sabe como lutar. É sobre mostrar que é possível sim enfrentar o sistema e vencer. Claro que nem sempre vencemos. Tem casos que perdemos, situações onde não conseguimos provar o abuso ou onde o funcionário desiste no meio do caminho. Essas derrotas doem muito, me fazem questionar se estou fazendo o suficiente. Mas sei que estou fazendo o melhor que posso. Uma coisa que aprendi é que o sistema judiciário brasileiro, apesar de lento, pode funcionar quando bem utilizado. Mas é preciso conhecer seus caminhos, saber navegar na burocracia, ter paciência. E principalmente, ter provas sólidas. Sem provas, é sua palavra contra deles. Por isso insisto tanto na importância de documentar tudo.
Gravar conversas, quando legalmente permitido, guardar e-mails, fazer prints de mensagens, anotar datas e horários. Parece paranoia, mas pode salvar sua vida profissional. Foi o que salvou a minha. Hoje tenho 30 anos e sinto que vivi 3 vidas nesse tempo. A vida antes da construtora, ingênua e cheia de esperança simples. A vida durante o trauma, marcada por medo e luta. E a vida depois, dedicada a ajudar outros a não passarem pelo que passei. Não me arrependo de nada. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Talvez com mais cuidado em alguns momentos. Talvez com mais estratégia. Mas a essência seria a mesma: lutar, resistir, não aceitar a injustiça calada. Tem gente que me pergunta se tenho medo que o Marcelo, quando sair da prisão, tente fazer algo contra mim. Honestamente, sim, tenho. Ele ainda tem 6 anos pela frente, mas esse dia vai chegar. E sei que homens como ele guardam rancor. Por isso me protejo. Tenho câmeras na minha casa, amigos que sabem onde estou sempre, advogados de prontidão. Parece exagero, mas depois de tudo que passei, não corro riscos desnecessários. Minha segurança é prioridade. Mas não vivo com medo paralisante. Vivo com consciência dos riscos, mas sem deixar que isso me impeça de fazer o que precisa ser feito. Se vivesse apavorada, ele teria vencido de outra forma. Não vou dar esse gostinho a ele. A verdade é que ele já perdeu tudo o que importava. A liberdade, a reputação, a família, o dinheiro. Está velho, doente, abandonado. Enquanto eu estou aqui, livre, fazendo diferença no mundo, cercada de pessoas que me amam e respeitam. Quem realmente venceu? Às vezes me pergunto o que ele pensa quando está sozinho na cela. Se reflete sobre as escolhas que fez, sobre as vidas que destruiu. Provavelmente não. Gente assim raramente assume responsabilidade pelos próprios atos. Sempre culpam outros, as circunstâncias, o azar. Mas isso não é mais problema meu. Fiz minha parte, busquei justiça, consegui. O resto da jornada dele é com ele mesmo e com o sistema prisional. Minha energia está voltada para o futuro, para as pessoas que ainda posso ajudar. Recentemente demos início a um novo projeto na ONG, um aplicativo para denúncias anônimas de abuso no trabalho. A ideia é criar uma plataforma segura onde pessoas possam reportar situações sem medo de retaliação. Estamos buscando financiamento e parceiros técnicos. Se conseguirmos tirar esse projeto do papel, pode ser revolucionário. Imagina quantas pessoas se sentiriam seguras para denunciar se soubessem que seu anonimato está garantido. Quantos abusos poderiam ser interrompidos antes de causarem danos maiores? É um projeto ambicioso, vai precisar de muito dinheiro e expertise técnica. Mas acredito que é possível. Já temos alguns investidores interessados, algumas empresas de tecnologia dispostas a ajudar. É questão de tempo até tirarmos do papel. Enquanto isso, continuamos o trabalho diário. Atendimentos, palestras, consultorias, orientações jurídicas. É gratificante ver o impacto direto que temos na vida das pessoas. Cada história que termina bem é um lembrete de por que vale a pena. E tem as histórias que não terminam bem, infelizmente. Gente que perde processos, que não consegue provar o abuso, que desiste no meio do caminho por pressão ou cansaço. Essas me destroem por dentro, mas também me ensinam sobre os limites do que podemos fazer. Não somos super-heróis. Somos apenas pessoas comuns tentando fazer a diferença dentro das nossas possibilidades. Às vezes é suficiente, às vezes não é. Mas o importante é nunca parar de tentar, nunca aceitar a injustiça como inevitável. Uma coisa que mudou muito em mim foi minha visão sobre poder. Antes eu achava que poder era algo inerentemente ruim, que corrompia sempre. Hoje entendo que poder é neutro, depende de como é usado. Pode destruir ou pode construir. O Marcelo usou seu poder para destruir. Eu uso o pouco poder que tenho agora para construir, para proteger, para dar voz. Essa é a diferença entre nós. Não é sobre ter ou não ter poder, é sobre escolher o que fazer com ele. E qualquer pessoa tem algum tipo de poder, mesmo que não perceba. O poder da sua voz, do seu testemunho, da sua recusa em aceitar o inaceitável. Esse poder individual, quando somado, se torna coletivo e pode mudar estruturas inteiras.
Foi o que aconteceu no meu caso. Minha voz individual se juntou às vozes das outras vítimas do Marcelo. Juntos, criamos uma força impossível de ignorar. E derrubamos um homem que parecia intocável. Isso me ensinou sobre a força do coletivo. Por isso, hoje incentivo muito a criação de redes de apoio entre trabalhadores. Grupos onde possam compartilhar experiências, alertar sobre empresas problemáticas, apoiar uns aos outros. Unidos somos mais fortes. Essa é uma verdade incontestável. Claro que essas redes precisam ser discretas e seguras. Não pode ser algo público onde empresas possam identificar e retaliar participantes. Mas nos bastidores, essas conexões são extremamente poderosas. Informação compartilhada é proteção multiplicada. Tenho conversado também com sindicatos e associações de classe sobre esses temas. Alguns são receptivos e querem ajudar, outros são burocráticos e resistentes a mudanças. Mas aos poucos vamos construindo alianças e fortalecendo a rede de proteção. O movimento está crescendo. Cada vez mais pessoas estão se conscientizando dos seus direitos, se recusando a aceitar abusos caladas. As redes sociais, apesar de todos os problemas, ajudam muito nisso. Informação circula rápido e expõe empresas ruins. Já vi várias empresas perderem reputação e funcionários por causa de denúncias que viralizaram nas redes. É uma forma nova de accountability que não existia antes. Claro que também tem o risco de denúncias falsas, mas no geral o saldo é positivo. Tenho esperança que a nova geração de trabalhadores seja mais consciente e menos tolerante com abusos. Vejo jovens que entram no mercado já sabendo seus direitos, já preparados para se proteger. Isso me dá esperança no futuro. Mas também sei que a batalha está longe de acabar. Enquanto houver desigualdade de poder, enquanto houver gente sem opções, haverá abuso. É uma realidade dura, mas precisa ser encarada. E precisamos continuar lutando, sempre. Minha história poderia ter terminado de forma muito diferente. Eu poderia estar hoje arruinada, com ficha suja, sem conseguir emprego. Poderia estar deprimida, amargurada, destruída. Mas escolhi lutar, e isso fez toda a diferença. Não foi fácil, não foi rápido, não foi sem dor. Mas foi possível. E se foi possível para mim, pode ser possível para outros. Essa é a mensagem que quero deixar. Não aceite a injustiça. Lute, resista, busque ajuda. Você não está sozinho. Existem recursos, existem leis, existem pessoas dispostas a ajudar. Sim, o caminho é difícil. Sim, vai exigir coragem e sacrifícios. Mas a alternativa é viver para sempre com o peso da injustiça que você aceitou. E esse peso é insuportável. Aprendi também sobre a importância do autocuidado nessa luta. Não adianta virar mártir, se destruir pela causa. É preciso cuidar da saúde mental, ter momentos de descanso, manter relações pessoais saudáveis. A luta é longa, precisa de fôlego. Faço terapia até hoje, 2 vezes por semana. Pratico yoga, medito, tento dormir bem. Mantenho contato próximo com família e amigos. Tudo isso me ajuda a continuar forte para enfrentar os desafios diários do trabalho. Autocuidado não é luxo, é necessidade. E aprendi a celebrar as pequenas vitórias. Antes eu só via o quanto ainda faltava fazer, quantas pessoas ainda precisavam de ajuda. Hoje consigo reconhecer e valorizar cada conquista, por menor que seja. Isso me mantém motivada. Olhando para trás, vejo quanto cresci nesses anos. De uma garota assustada do interior para uma mulher que enfrenta poderosos sem pestanejar. A transformação foi radical, e embora tenha vindo através do sofrimento, me tornei alguém que admiro. Não me considero heroína nem nada parecido. Sou apenas alguém que fez o que tinha que ser feito. Mas se minha história inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, se plantar uma sementinha de coragem em alguém, então valeu cada segundo de sofrimento. O legado que quero deixar não é sobre derrubar o Marcelo. É sobre mostrar que pessoas comuns podem fazer diferença. Que você não precisa ser rico, poderoso ou especial para lutar por justiça. Precisa apenas ter coragem e determinação. E precisa acreditar que vale a pena. Porque vale. Toda vez que vejo alguém conquistando justiça, toda vez que recebo uma mensagem de agradecimento,
Toda vez que vejo o brilho de esperança nos olhos de quem estava desesperado, sei que vale a pena. Ainda tenho pesadelos às vezes. Acordo no meio da noite suando frio, lembrando daquela tarde. Mas aí lembro de tudo que conquistei depois, de todas as pessoas que ajudei. E os pesadelos perdem um pouco da força. São apenas memórias de uma batalha que já venci. O Marcelo é passado. O presente e o futuro são sobre construir um mundo onde casos como o meu sejam cada vez mais raros. Onde trabalhadores tenham proteção real, onde denúncias sejam levadas a sério, onde justiça seja acessível a todos. É uma utopia? Talvez. Mas utopias servem para nos dar direção, para nos manter caminhando. Mesmo que nunca cheguemos lá completamente, cada passo na direção certa já é uma vitória. E eu vou continuar dando esses passos enquanto tiver forças. Tem dias que me pergunto onde estaria se tivesse ficado em Minas Gerais. Provavelmente teria uma vida mais simples, mais tranquila. Mas teria vivido menos intensamente. Não teria descoberto do que sou capaz. Não teria feito diferença na vida de tantas pessoas. Não romantizo o sofrimento. Não acho que foi bom ter passado por aquilo. Foi horrível e não desejo para ninguém. Mas já que passei, pelo menos transformei em algo produtivo. Essa é minha forma de dar significado ao trauma. E sigo em frente, um dia de cada vez. Alguns dias são mais difíceis, outros mais leves. Mas todos são dias de luta, de resistência, de esperança. E enquanto houver pessoas precisando de ajuda, enquanto houver injustiças a combater, estarei aqui. Essa é minha história. Da garota que quase teve a vida destruída por uma armação cruel, mas que se transformou em alguém que ajuda outros a se protegerem. Do medo paralisante à coragem transformadora. Da vítima à defensora. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se o aplicativo vai dar certo, se vamos conseguir ajudar ainda mais pessoas, se o mundo vai realmente mudar. Mas sei que vou continuar tentando, porque desistir não é opção. Você já passou por algo parecido no trabalho? Alguma situação onde sentiu que estava sendo injustiçado ou armado? Teve coragem de denunciar ou preferiu ficar quieto? E se tivesse que fazer de novo, faria diferente? Às vezes fico pensando se tomei as decisões certas, se não poderia ter feito as coisas de outra forma. Será que deveria ter tentado um acordo antes de expor tudo? Será que fui radical demais ou deveria ter sido ainda mais dura? O que você faria no meu lugar? Com todas essas provas na mão, mas sabendo dos riscos de denunciar.